Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Um dos pontos turísticos mais conhecidos de Goiás tem também uma característica voltada para o agronegócio. Caldas Novas é referência na produção de soja e de laranja. E os agricultores buscam ajuda para aumentar a produtividade no campo. Nem todo mundo sabe, mas o paraíso das águas quentes também é o do agro. Caldas Novas é a segunda maior produtora de laranja de Goiás e a 8ª cidade no estado no ranking do cultivo de soja, de acordo com dados divulgados pela Emater. Sem dúvida, o agro está presente por todos os cantos em Caldas. Caldas Novas hoje tem uma área plantada de grãos de 41 mil hectares. Entre o milho também, o milho verão e a safrinha, dá quase 20 mil hectares hoje também. Para Degmar, que é técnico em fruticultura pelo Senar Goiás, são muitos os fatores que levaram a terra das águas quentes a essa posição de destaque na agricultura goiana. Caldas Novas é, em segundo lugar, o ranking de maior produção de laranja. Devido ao consumo, né? Caldas Novas, por ter esse alto consumo, essa grande quantidade de turistas, né? Então teve esse investimento. Também a topografia, o perfil do solo, né? Que é propício para a produção laranja. Dados divulgados pela Emater apontam que Caldas Novas tem uma área plantada de soja que corresponde a mais ou menos 50 mil hectares. O produtor rural dessa plantação aqui, por exemplo, tem a expectativa de plantar pelo menos 3 mil hectares de agora até fevereiro. Esse ano está sendo um ano assim, meio atípico. Depois de 6 meses de seca, nos meus 35 anos de Caldas Novas, jamais visto, estamos vendo aí praticamente 40 dias de chuva em sequência também, que também já fazia muito tempo que não era visto. Então, assim, está sendo um ano um pouquinho já meio desafiador, mas as perspectivas são boas. Com todo esse potencial, a grande missão do Sindicato Rural da cidade é ajudar os pequenos produtores rurais a aumentarem a sua produção e profissionalizar o trabalho no campo. A gente está mensalmente nas propriedades para transformar a propriedade familiar numa pequena empresa, né? Então a gente levanta dados, índices técnicos e econômicos para estar melhorando a propriedade e fazer o produtor rural sobressair na sua atividade. O Fernando atua em Caldas com cerca de 35 produtores rurais. Ele acredita que a parceria é fundamental para o agro em Caldas, principalmente quando o assunto é o fornecimento de maquinários para quem não tem condições de arcar com o custo da compra ou aluguel dessas máquinas que tanto ajudam no trabalho no campo. A gente conta com maquinários como patrola, caminhão, escavadeiras, tem uma plantadeira também, uma mini plantadeira, tem grade também para assim está atendendo os produtores, e essas ações são voltadas para os pequenos produtores da região, né? Assim a gente podendo influenciar o aumento da produtividade do grão, das hortifrutis dentro do município. O Matheus atua na FAEG Jovem e lembra da importância dos programas sociais desenvolvidos em parceria com o Senar para o desenvolvimento do setor. Essa promoção social, ela hoje está aprimorando e lapidando futuras lideranças dentro da nossa cidade, através do Sindicato Rural, parcerias com a Câmara Municipal, através do presidente. Então, toda essa união de forças traz essa promoção dentro de Caldas Novas. Agora, olha esse dado. A produção de cana-de-açúcar na safra 2024-2025 deve ter uma queda de quase 5%. A variação é consequência das condições climáticas e das queimadas nas regiões produtoras. De acordo com o levantamento divulgado pela Conab, a produção de cana-de-açúcar na atual safra está estimada em 678 milhões e 670 mil toneladas. Esse número representa uma queda de 4,8% em relação à safra anterior. Enquanto isso, a área destinada à cultura aumentou cerca de 4,3%, com 8,7 milhões de hectares. Como consequência, a previsão é de uma queda de 8,8% na produtividade. Os baixos índices de chuva e as altas temperaturas são os principais responsáveis por esse resultado. As condições climáticas adversas nas regiões Centro-Sul, responsáveis por 91% da produção nacional, estão impactando a produção. As queimadas também afetaram o rendimento das lavouras.
Em São Paulo, o maior estado produtor, a retração na produtividade deve ser ainda mais acentuada, 12,3%, mesmo com o aumento de 5,7% da área destinada à colheita. A produção de açúcar, estimada em 44 milhões de toneladas, é 3,7% inferior à safra 2023-2024, devido à menor disponibilidade de cana-de-açúcar para a moagem. Em relação ao etanol, a produção proveniente da cana deve ter uma redução de 2,8% devido às condições climáticas desfavoráveis. Já o etanol produzido a partir do milho terá um aumento significativo de 22,1%. Já para o milho safrinha, a expectativa é boa. A área plantada no Brasil pode passar dos 17 milhões de hectares no ciclo 2024-2025. Se confirmado, o número vai ser 5% maior que o total semeado na temporada passada. O levantamento de uma consultoria especializada mostra que 72% das áreas de milho segunda safra devem ser plantadas sob baixo risco climático em Mato Grosso, maior produtor do país. A empresa responsável pelos dados aponta também que o consumo doméstico pode avançar para 95 milhões de toneladas na safra 2024-2025, acima dos 88 milhões da safra anterior. Além das projeções de elevação do consumo no Brasil, as vendas externas de milho também devem crescer e chegar a 42 milhões de toneladas, ante os 38,5 milhões da temporada passada. Os valores da carne de frango seguem firmes no mercado. Enquanto isso, o preço da laranja registrou queda. Nem mesmo o período de final de mês fez os preços da carne de frango caírem, o que é comum nessa época por conta do menor poder de compra da população. No mercado doméstico, os valores seguem firmes, operando nos maiores patamares reais desde novembro de 2022. De acordo com pesquisadores do CPEA, a proteína avícola está com elevada competitividade em relação às concorrentes bovina e suína, que vem registrando altas intensas. Já os preços da laranja in natura estão enfraquecendo. As chuvas influenciaram para um pequeno aumento na oferta, porém a baixa qualidade com frutas mais aguadas pressionaram as cotações. Na semana passada, a caixa de 40,8 quilos da variedade pera foi negociada à média de R$ 119,38, um recuo de 6,26% em comparação ao período anterior. Os indícios de que a safra está menor, de acordo com pesquisadores do CPEA, são reforçados pela redução no número de fábricas em operação no estado de São Paulo. Apenas 7 plantas permanecem em atividade, enquanto outras estão em manutenção preventiva. Uma adolescente de 15 anos ganhou as redes sociais ao postar o dia a dia da lida no campo. Vídeos com a rotina na roça e até receitas típicas da fazenda que fazem o maior sucesso. Essas postagens trouxeram a ela mais de 400 mil seguidores e milhões de visualizações na internet. Camille Mota tem apenas 15 anos. E uma conexão direta com a natureza. Cachorro, cavalo, galinha, todos têm nomes e são membros da família. O xodó, o cavalo Apolo, que ela comprou com o dinheiro dela quando tinha 11 anos. No início, meu sonho era ter um cavalo e eu não precisava de um cavalo muito chique. E eu achei esse daqui e meu olho brilhou quando eu vi ele. Inclusive, ele tá querendo comer até o microfone. Ele era muito lindo e eu comprei ele quando eu tinha 11 anos de idade, que eu me autopresenteei. Como assim ela comprou um cavalo com o próprio dinheiro? A resposta está nos vídeos feitos na internet. A Camille é digital influencer e tem mais de 400 mil seguidores no Instagram e milhões de visualizações no YouTube. Começou aos 10 anos, quando ela gravou os primeiros vídeos. No perfil, traz a simplicidade da vida na roça, o dia a dia na escola e, claro, com a família. Olha isso aqui! Deixa eu mostrar pro pessoal. Arranca uma aí. Gente do céu, aqui não tinha essas minhocas, não. O que aconteceu? Pra quem gosta de pescar? A culinária é o que faz mais sucesso entre os temas escolhidos. E bolacha tem que ser acompanhada com leitinho. Vem cá pra nós experimentar. Vocês já fizeram dessa receita de bolacha caseira? Já conheciam? Me conta. Perfeita! Façam aí na casa de vocês. A adolescente mora na região do Noroeste Mineiro
entre as cidades de Lagamar e Vazante, em uma pequena comunidade rural. Então é você que está fazendo esse sucesso todo nas redes sociais e se esconde aqui nesse local? Graças a Deus, a gente vem trabalhando dia após dia, né? Tentando conquistar nossas coisinhas. Daniel, além de administrar as redes sociais da filha, é o principal incentivador do trabalho dela. Desde o primeiro dia que eu gravei um vídeo com ela na roça de milho, que eu liguei o telefone, igual você tá fazendo comigo aqui hoje, e que ela mostrou ali, mostrando o cabelinho da boneca de milho, que as pessoas antigamente brincavam com aquela bonequinha, do jeito que a mãe dela, a avó dela contava pra ela, que eu vi o jeito que ela expressava, eu falei, a partir de hoje, a minha vida vai ser dedicada a ela. E assim a gente vem, trabalhando junto com ela. Mesmo passando por dificuldades, o primeiro salário da menina, um pouco mais de R$900, ela decidiu que iria doar tudo em alimentos. O pai aprovou. A compra da cesta básica a gente registrou ela doando. Através disso, os empresários de patrocínio se mobilizou junto com ela e vocês compraram mais 29 cestas? Foi 27 cestas. 27 cestas básicas, levou para 27 famílias. Em plena pandemia, é a emoção de você estar presenteando as pessoas com uma comida, com alimento. E de virar para você falar, Deus lhe pague. O sucesso chegou rápido com os vídeos que divertem os fãs. Fala, toda bela? Fala de novo. Toda bela? Os animais da fazenda também são famosos. Camille, e algumas curiosidades aqui do terreiro, né? As galinhas também têm nome. Tem nome. Esse daqui é o famoso Gustavo Lima, né, Gustavo? Dá um oi lá pro pessoal lá da câmera, ó. Canta igual Gustavo Lima? Melhor ainda. Nossa senhora, é bom demais pra cantar. Vocês não têm noção, não. Com os vídeos, ela já conseguiu ajudar a família e conheceu muita gente famosa. Eu já conheci o Whindersson Nunes, Simone Mendes, Camila Pudim, Manu Batidão, Natanzinho, o trio El Chan. Camille já participou de diversos encontros de plataformas como TikTok e Kawaii. Ganhou concursos de culinária e se destaca por onde passa. O grande sonho dela é continuar crescendo e ajudando a família a prosperar. Quero continuar assim com as redes sociais. E sobre faculdade, que muita gente tem dúvida, sempre me perguntam, eu tenho vontade de fazer teatro, vou bem aprender a me expressar mais, aprender a, sabe, me comunicar mais e tudo mais. Para Camille, fazer sucesso não é fácil, mas dá uma dica para quem deseja começar. Nunca desistir, sempre ter fé em Deus. Gente, pode te criticar, é o que mais vai ter na face da terra. Acredite em você mesmo, porque você é a única fonte que acredita em você mesmo. Nunca desista dos seus sonhos, mesmo que tá jogando um batalhão de pedra, tá vindo obstáculo, tem raiz para te tropeçar, pede a Deus seguimento e corre atrás dos seus sonhos, porque você que vai realizar. Ninguém vai realizar os seus sonhos por você. Quem trabalha com o agronegócio sabe dos desafios da porteira para fora. Estou falando da logística, que também traz custos e até prejuízos quando, por exemplo, a carga fica parada nos portos. Hoje vamos fazer um panorama sobre as culturas do milho e da soja. Quem vai explicar tudo para a gente é o Daniel Amaral, que é diretor de Economia de Assuntos Regulatórios da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV. Bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você e com todas as pessoas que nos assistem. Daniel, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e a Exalc Log, eles fizeram um estudo que revelou o seguinte: a distância média de transporte de milho e de soja no Brasil, tanto para abastecer os portos quanto o mercado doméstico, é de 865 quilômetros. Como é que isso impacta toda a cadeia, hein? Olha, veja só, o Brasil ele é um país líder em produtividade de soja, caminhando para ser líder também no milho, já é líder também no algodão. Então, quer dizer, nós temos todo um esforço da cadeia produtiva feito dentro da propriedade rural, né? Um esforço de décadas de investimento em ciência, tecnologia, pesquisa aplicada e que se traduz aí nesses ótimos produtos que nós temos na nossa agricultura, que alimentam, produzem bioenergia, geram fibras, tanto para o Brasil quanto para o mundo. Agora, quando a gente tem um desafio logístico como esse, ou seja, distâncias tão grandes sendo percorridas, especialmente por caminhões, nós vemos que uma parte importante desse esforço se perde, então, em custos maiores que levam o Brasil a perder competitividade no mercado internacional.
não fossem esses custos, ou seja, se nós tivéssemos custos de transporte semelhantes ao que existem nos Estados Unidos, por exemplo, certamente o Brasil conseguiria produzir mais e exportar muito mais do que faz hoje. Agora, Daniel, com relação à saída da propriedade, obviamente o setor demanda de muito transporte rodoviário, né? Pois é, a parte rodoviária ela sempre vai existir porque é um meio de transporte muito flexível, que conecta as propriedades aos armazéns, as fábricas, tudo isso. Então, tudo isso vai continuar existindo. A gente precisa sempre lembrar disso, né? A parte rodoviária, ela sempre vai existir e ela é importantíssima. O que nós estamos falando é que a partir de um determinado ponto, por exemplo, da fábrica até o porto, ou mesmo do armazém até o porto, isso poderia ser substituído por modos de transporte mais eficientes do ponto de vista energético, né? Então, nós estamos falando, por exemplo, das ferrovias, que poderiam transportar muito mais do que transportam hoje, e as próprias hidrovias, né? As ferrovias, elas têm um consumo, e as hidrovias também têm um consumo de diesel, por exemplo, por tonelada de soja, muito menor do que o transporte por caminhões. Então, isso já por si só já seria um custo menor, isso sem falar na questão ambiental também, que teria muito menos emissões. Pois é, e toda essa área de hidrovia também precisa de muito investimento, até para a gente lidar com alguns períodos do ano que a gente já sabe que são de seca. Recentemente a gente mostrou o drama lá da região norte, que estava com dificuldade de escoar, inclusive, a produção de grãos e também receber os fertilizantes, né, Daniel? É verdade, né? Nós temos essa questão climática aí que está afetando parte importante dos nossos rios, mas pelo menos um pouco disso poderia ser evitado se nós tivéssemos mais investimentos nas hidrovias. E nisso, eu quero aqui parabenizar e elogiar um trabalho que está sendo feito pelo governo federal, né, pela ANTAQ e pela Secretaria Nacional de Hidrovias, que é o desenvolvimento, né, da primeira concessão hidroviária, né, que é do Rio Madeira. Com isso, o que o setor espera? Esperamos que os investimentos venham na forma de dragagem, sinalização, balizamento, mais segurança para todos, para que essas questões climáticas, claro, quando houver uma crise muito grande, não tem jeito, mas com os investimentos devidos, essas questões climáticas elas sejam menos importantes. Então, a hidrovia ela vai ser afetada? Sim, mas se ela receber os devidos investimentos, ela vai continuar produzindo, talvez um pouco menos, mas ela não vai ser tão afetada como está sendo agora. Então, esse projeto que está sendo desenvolvido, ele vai ser muito importante para que o Brasil ele tenha nas hidrovias um modo de transporte de longo prazo, com segurança e que traga investimentos também. E como você já mencionou para a gente, né, Daniel, para a gente depender menos do transporte com caminhão, o ideal seria ter realmente mais investimento nas ferrovias. Tem algo sinalizado nesse sentido por parte do governo também, de investimento? Nessa parte das ferrovias, nós temos pedido para que a NTT amplie o acesso à informação dos usuários, dos embarcadores, ao que está efetivamente acontecendo nas ferrovias, tanto em termos da saturação da malha, da disponibilidade de vagões e também de investimentos. O que nós temos visto, e isso foi exposto aí pelo nosso presidente numa audiência pública no Senado, é que as safras estão crescendo a um ritmo mais acelerado do que o transporte ferroviário de cargas. Isso tá aí, são dados da própria NTT que nós utilizamos e dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Quando a gente compara os dois dados, a gente vai percebendo que a participação das ferrovias ela está, em alguns casos, estável, em outros casos até caindo. O que não deveria acontecer, porque o Brasil ele precisa de mais trens, ele precisa de mais capacidade ferroviária para conseguir entregar essas milhões de toneladas de produtos, de soja, de milho, de farelo, para o mercado internacional de uma forma competitiva e ambientalmente também sustentável. Pois é, e a gente tem acompanhado o drama, por exemplo, do setor de café, que vem há tempos alertando sobre os atrasos nos portos, né?
Com relação à soja, é o mesmo dilema, Daniel? Carga parada, esperando, com um comprador internacional esperando? A gente vê aí que a questão dos investimentos, ela está afetando várias cadeias produtivas, né? Não fica só na soja e no milho, acaba afetando toda a economia, e isso sem falar de toda a carga geral que a economia hoje movimenta, e boa parte dela por caminhões. É uma coisa de se perguntar também o que pode ser feito, né? Na nossa visão, isso exige mais investimentos, mas eu acho que cabe um debate maior sobre como promover o aumento dos investimentos no transporte, nos acessos portuários, para que o Brasil ele tenha mais agilidade, ele tenha mais qualidade e mais oferta de serviços. Não faz sentido o Brasil investir tanto na agricultura, nas suas indústrias, processar e depois não conseguir transportar, né? É um desafio e tanto. Por isso que a gente começou falando, olha, os desafios da porteira para fora. A gente tem muitos desafios para produzir, mas também depois precisa fazer o produto chegar. Agora, você comentou, Daniel, agora há pouco, sobre a velocidade de produção, o volume que vem crescendo e a logística muitas vezes não consegue acompanhar. No meio disso tudo, tem onde guardar os grãos, né? Como é que está também a questão de estocagem, hein? Bom, a questão da armazenagem no Brasil é um problema crônico já de muitos anos. É claro que, de uma certa forma, a gente pode enxergar isso como reflexo de uma alta competitividade, de uma alta produtividade do Brasil que cresce e a capacidade estática ainda não cresceu o suficiente, mas fica claro, né, nesses momentos aí onde a concentração do transporte ela se dá em poucos meses, que é preciso fazer um maior investimento em capacidade estática também, especialmente dentro das propriedades rurais, para que esse produto ele possa ser armazenado dentro dos padrões de qualidade, inclusive aproveitando condições de mercado mais favoráveis, ou seja, momentos em que o frete baixa um pouco, momentos de entre-safra, que o preço do produto também sobe. Então, quer dizer, a partir do momento que o Brasil tiver mais capacidade estática, mais capacidade de armazenagem, essas oportunidades também vão aparecer. Agora, com relação aos gargalos logísticos, obviamente a gente sabe da potência da soja, mas você acha que a soja sofre mais em relação ao milho? Qual que é o parâmetro que a gente poderia analisar? Olha, é difícil dizer, mas talvez o milho tenha uma dificuldade muito grande, talvez é um pouco maior, de repente, que a soja, em alguns casos, porque é uma safra que hoje ela é essencialmente plantada depois da soja, né? Então, a soja ela já está lá, ela já está nos armazéns, ela já está sendo transportada e depois vem o milho, né? Isso, lembrando que o milho no Brasil, ele está crescendo em produtividade a cada ano, quer dizer, mesmo com a área plantada crescendo num ritmo menor, nós estamos vendo a produtividade crescendo muito, quer dizer, a safra do milho aumenta e as condições de transporte e armazenagem não estão crescendo tanto. Então, esse é mais um desafio para o Brasil, né? Como que a gente consegue aumentar essa qualidade no transporte, inclusive para que o produto ele não seja... A gente fala muito da questão da exportação, né? Do produto sendo vendido para o mercado externo. Mas uma parte importante da soja e do milho são consumidos aqui dentro do Brasil. Então, também é importante que nesse debate que nós estamos propondo seja feito para que movimente mais investimentos em infraestrutura, que seja pensado também o transporte dentro do Brasil, para que a gente consiga agregar valor a essa soja e esse milho. E quem sabe assim também, né, com a logística custando menos, talvez o preço para o consumidor final aqui no Brasil também dê uma aliviada em vários produtos, né? A gente sabe da importância da soja e do milho para vários produtos que a gente consome, inclusive em várias áreas, né? Agora, Daniel, o que a gente pode esperar? Qual que é a projeção da Biov para o ano que vem em relação, por exemplo, à safra de soja, hein? Bom, para o ano que vem nós somos bastante otimistas, colocando aí uma safra de 167 milhões 700 mil toneladas. Então, é um novo recorde que o Brasil terá, maior safra mundial também,
Então, o Brasil se consolidando aí mais um ano aí na liderança mundial na produção de soja e exportações da ordem de 104 milhões de toneladas de soja. Então, novo recorde, o Brasil, então, vendendo soja para o mundo todo, abastecendo o mundo com alimentos, né? Isso é importantíssimo, porque o Brasil, então, fica com essa imagem muito positiva de ser um país que fornece alimentos para o mundo, né? Gera divisas com alimentos, né? Importante falar também da questão do farelo. Devemos ter, na questão do farelo, exportações da ordem de 22 milhões e 900 mil toneladas e vendas no mercado interno da ordem de 19 milhões e meio de toneladas. No caso do óleo de soja, o papel do mercado interno ele é maior, com vendas estimadas pela Biov em 10 milhões e meio de toneladas e exportação de 1 milhão de toneladas. Quer dizer, o óleo de soja sendo principalmente consumido aqui dentro para a produção de biodiesel e outros biocombustíveis, está puxando muito aí, ele é muito importante para o nosso esmagamento. Daniel, com relação à soja que a gente exporta, né, quais são os nossos principais compradores? Bom, no caso da soja em grão, o principal comprador é a China, de longe é o nosso maior cliente, mas outros países do Sudeste Asiático e também um pouco a Europa compram também soja em grão. Quando a gente vai para o farelo de soja, aí a gente tem uma diversidade maior nos nossos destinos, com os países do Sudeste Asiático e Europa mais ou menos com a mesma proporção cada um, cerca de 45% do mercado, e tem uma parte importante, ainda percentualmente menor, mas crescente, indo para o Oriente Médio. No caso do óleo de soja, os volumes são menores, como eu falei, né? A maior parte é consumida aqui no mercado interno, mas o mercado asiático ele predomina, né? De forma geral, dá para dizer que hoje a Ásia, pensando aí num continente como um todo, é o nosso maior destino das exportações, a região que mais consome os nossos produtos. Daniel, muito obrigada. É sempre importante para a gente aqui ir atualizando esses dados e acompanhando realmente o andamento. São culturas muito importantes e a Biov tem sempre portas abertas aqui com a gente, tá bom? Bom dia, muito obrigada, Daniel. Até a próxima. Bom dia, muito obrigado. Até a próxima. Até. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.